Josué, capítulo 10. Ora, aconteceu que Adonisedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e seu povo sentiram grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis e ainda maior que Ai. E todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon, pois esta cidade fez paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Sitiaram a Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué: Não abandones os teus servos. Apressa-te em subir até nós, para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele e todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E o Senhor Yahvé falou a Josué: Não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Oron, e os mataram ao longo de todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Oron para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué chamou ao Senhor Yahvé diante de todo o povo de Israel. Sol detém em Gibeon, e tu, ó lua, silentia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos teus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isto escrito no livro dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque o Senhor Yahvé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento em Gilgal. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados numa caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: Rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-la. Vós, todavia, não vos detenhais. Persegui vossos inimigos e atacai-os pela retaguarda, e não os deixeis chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes infligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los,
quase a todos. Alguns sobreviventes conseguiram escapar e entrar nas cidades fortificadas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento são e salvo, junto com Josué em Maquedá. E depois desse acontecimento, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazei-mos. Agiram, pois, assim e tiraram do fundo da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, e de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu aos comandantes do exército que os haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Ao que eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais, nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará o Senhor Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida, Josué feriu e matou os reis inimigos e mandou que fossem pendurados em 5 árvores bem altas, onde os seus corpos ficaram à vista de todos até o cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna onde haviam buscado refúgio. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais permanecem lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá. Matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade sem deixar um só sobrevivente. E fez com o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Libna e também atacou fortemente. O Senhor Yahvé a entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou completamente ao fio da espada, bem como a todo ser vivo que de lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente sequer. Tratou o seu rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então, Josué e todos os homens de Israel com ele passaram de Libna a Laquis, que a sitiaram e atacaram. O Senhor Yahvé entregou Laquis nas mãos de Israel, que a conquistou no segundo dia, também matou à espada todos os que viviam na cidade, da mesma maneira como havia agido em Libna. Neste interregno, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, todavia Josué igualmente o derrotou, a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Os israelitas tomaram esta cidade no mesmo dia em que a sitiaram. Feriram-na à espada e aniquilaram todos os que nela moravam, exatamente como haviam feito ao povo de Laquis. De Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebrom, e também atacaram esta cidade. Tomaram-na e a passaram ao fio da espada, bem como o seu rei, todos os seus povoados e aldeias e tudo o que nessas terras se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram completamente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito a Eglon. Logo depois, Josué e todo Israel com ele voltaram e investiram contra Debir. Tomaram a cidade, seu rei e as suas aldeias e os mataram à espada. Liquidaram todos os que nela habitavam igualmente, sem deixar um único sobrevivente. Fizeram com Debir e seu rei o que haviam feito com Libna e seu rei e com Hebrom. E foi deste modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá, as planícies e as encostas com todos os seus reis e exércitos. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo.
Exterminou todo o ser que respirava como anátema, tudo em conformidade com o que o Senhor Yahvé, Deus de Israel, havia expressamente lhe instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Cades-Barneia até Gaza, assim como toda a região de Gósen e até Gibeon. De igual modo, subjugou todos esses reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar, porquanto o Senhor Yahvé, Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Finalmente Josué, com todo o exército de Israel, retornou ao seu acampamento em Gilgal.